Então, falar do potencial Gran Canônico hoje, que daí depois, na próxima ou na outra aula, a gente fala de um gás real, tenta ver, assim, colocar algumas mudanças no gás ideal para tentar explicar, por exemplo, transição de fase, né, que acontece nos gases reais, né, mas que não está contemplado na equação do gás ideal, né, não aparece nenhuma transição de fase, né. Então, bom. Então, o ensemble Gran Canônico. Então, como antes, só que agora a gente considera um reservatório e um sistema pequeno em comparação com o reservatório, né? E a gente tem, esse sistema tem um número de partículas e uma certa energia, mesma coisa o reservatório, né? E a gente considera, então, que o número de... Como a gente fez das outras vezes, né? O que a gente considera constante é a soma dos dois, né? Então, o número de partículas do reservatório mais do sistema é constante, tá? Vou chamar de N0. A energia do reservatório mais a energia do sistema é constante, tá? E porque a gente sabia lidar com a situação quando a energia era constante, né? Mas daí depois, a primeira mudança que a gente fez, a gente considerou a energia não do sistema constante, mas a energia do sistema mais o reservatório, né? E a gente tinha sempre que quando o sistema perdia ou ganhava, o reservatório tinha uma contrapartida no sentido contrário, né? E daí a gente chegou no ensemble canônico, né? Na distribuição de probabilidade do sistema canônico. Agora a gente vai fazer uma coisa parecida, mas envolver também o número de partículas. Então o sistema poderia estar trocando partículas, né? E a gente vai considerar assim, né, que o número de partículas do sistema em comparação com o número total, né, que então NS poderia escrever N0 menos NR né, é muito menor que 1. Quer dizer, isso é quase isso. Tá? Essa fração é muito pequena. Tá? Quase todas as partículas estão no reservatório. Mesma coisa com a energia. Tá? Então, a probabilidade, vamos escrever de maneira geral, assim, a probabilidade de encontrar o reservatório e o sistema num determinado estado é proporcional, né, à multiplicidade de estados do reservatório, né, que também é proporcional. Tá? Então, como a gente tem que o sistema conjunto, né, reservatório mais o sisteminha que a gente está estudando, é basicamente dominado pelo reservatório, eu estou escrevendo essa probabilidade como dependendo das variáveis do reservatório. Mas daí eu reescrevo assim, porque na verdade eu estou interessado no meu sisteminha ali, né? Então eu fico com uma coisa constante, menos um desconto, e agora eu vou tentar expandir isso, né? Então, eu vou expandir não em termos de ômega, mas logaritmo de ômega, né? Tá? Então, vamos escrever. Bom, botar aqui explicitamente. Então, isso
Então, a gente vai expandir em torno desses pontos, né? Então, o que eu tenho? Essa função aplicada nos pontos constantes. Tá? Mais o quanto varia essa função em torno dos pontos vezes o incremento, né? Então, vamos escrever assim. DLN tá? E a derivada disso, né? A derivada do argumento menos NS mais quanto varia isso, derivada do argumento, menos, tá? Em primeira ordem, seria basicamente isso. Como a gente tem... Isso aqui é básico. Por que eu expandi em termos de LN? Porque é entropia, né? Eu quero ter em termos de entropia, né? Não quero mais contar a multiplicidade dos estados como a gente fazia antes, né? Já quero trabalhar direto com a entropia, né? Então, a gente sabe a derivada da entropia com relação a N é menos μ, né? Menos μ sobre T. Então, aqui só falta um K, né? Então, ainda teria um K. E a derivada da entropia com relação a E, ou a U, né? É 1 sobre T. Então, também teria um K, que está faltando aqui na definição, né? Ou poderia multiplicar todo mundo por um K e... Tá? Então, a gente acaba ficando assim. Tá? Aqui tem mais um aí. Tá? Então a gente acaba tendo, né, que a probabilidade é proporcional a uma exponencial do ln disso, né? Eu tinha a probabilidade proporcional à multiplicidade de estados, né? Mas como eu expandi o ln, então tem que a probabilidade, claro, justamente para cancelar, ficar só, né? Então, isso aqui vai ser... Aqui proporcional porque falta uma normalização, né? Então, E de ln né? Tudo isso na exponencial pode ser um monte de exponencial se multiplicando, né? E já vou usar minha definição de beta, né? Beta mi n, tá? E menos beta e, tá? Então, isso aqui é um termo constante, certo? Que é as energias constantes lá do início, que vai sumir na normalização, não me interessa, né? Então, o que me sobra é o seguinte, né? Que a probabilidade é proporcional à exponencial de menos beta e menos μn. Tá? Ou seja, o que a gente tem de novidade agora é esse termo, pela troca de partículas, tá? Depois a gente vai comentar um pouco
o que é o Mi, né? Mas o potencial químico é quanta energia tu precisa fornecer para trocar uma partícula, para tirar ou botar uma partícula do sistema. Então, justamente aqui aparece o balanço de energia, né? Se vocês ainda lembram, né, da primeira lei, o que está dizendo na primeira lei é como que eu posso trocar a energia do sistema? Ou eu transfiro calor, né? Ou eu faço ele mudar de volume, ou eu boto ou tiro partícula. E então, como que a quantidade de partícula que eu estou tirando ou botando se traduz em energia? Através do potencial químico, tá? Então aqui, em outras palavras, eu estou levando em conta agora as trocas de partículas que antes não tinha, né? Aquela distribuição de antes era chamada distribuição de Boltzmann, né? Essa distribuição agora chamada de distribuição de Gibbs. Tá? Porque os... Sim? Essa é a energia do sistema, né? Não do reservatório. Do sistema, né? Então eu vou somar em todos os estados do sistema, tá? Aqui, né, eu suprimi os índices, né? Sim. Mas fica porque eu tô... Justamente, eu botei com relação do reservatório, escrevi o reservatório como Sim. Uma diferença, tá? Não, mas é que essa dúvida é pertinente, né? Tá? E daí fica o sistema. Na verdade, a gente usa o reservatório mais como um artifício, né? De pensar assim, olha, tem alguma coisa ali. Por quê? Porque eu sei lidar com as coisas quando elas são constantes. Tá, mas se o meu sistema deixou de ser constante, o que eu faço? Eu considero um reservatório, que daí um mais o outro segue sendo constante. E o reservatório mas daí funciona porque daí essas coisas que estão como constante aqui vão sumir, né? Que é as variações do reservatório. E daí, claro, se eu somar todas as probabilidades, né? Então aqui teria, né, os estados somados, né? Ou eu posso ter I diferentes I e J, né? Tá? Quer dizer, não necessariamente uma troca de energia vai estar associada com uma troca de partícula, né? Então eu posso ter coisas diferentes, né? Eu posso pular para um estado em energia ou em partícula, né? Mas de qualquer forma, se eu somasse todos os P, isso deveria dar uma constante, né? Então, se eu somar isso, como exatamente, analogamente ao que a gente fez antes, né? Isso tem que dar uma constante, que a gente chama de grande função de partição, tá? Eu estou usando esse Z que é diferente desse, tá? Tá? São coisas diferentes. Então, função de grande partição, sei lá, como é que eu chamei isso? Grande função de partição. Mas a grande função, ela difere da... Ela difere da outra só pelo termo do potencial... Que antes era zero, porque não trocava nunca, né? Tá? Então esse termo aqui era sempre constante, saía fora, não fazia diferença. Tá? Na verdade, a tradução certa é grã, né? O grão, não é a função, então grã é função, né? Tá? Mas enfim, é isso aí, tá? Então a probabilidade, né, de um certo estado I acaba ficando aqui. Eu botei da maneira mais geral, né? Somando I e J, mas a probabilidade, então, vai ficar menos beta EI. Tá? Ou ainda, se quiserem, tá?
Então vamos lá. Vamos tentar entender também como a gente fazer o mesmo tipo de procedimento, né? Vocês vão ver que é bem análogo ao que a gente fazia antes, mas vamos tentar ver como a gente pode escrever as coisas em termos da grande função de partição, né? Então, vou botar agora um estadinho S, E na menos beta ES, E na beta Mi NS, né? Então, o N, né, médio, que vai ser, poderia botar assim, que seria o quê? A média ponderada, como sempre, né? Um valor médio é a soma ponderada da probabilidade por aquele valor, né? Tá? Média de x, xp somado, né? Claro que se fosse variáveis contínuas, a gente transformaria tudo isso em integral, como a gente fez antes e tal, né? Tá? Então, nota que aqui eu tenho essa distribuição de probabilidade com o n na frente. Então, o que eu poderia fazer aqui para aparecer esse n na frente? Derivar. Então, se eu derivo a função de partição, né? Se eu derivo, vamos tentar chegar no resultado. Vamos derivar a função, a grande função de partição com relação a n. Então, vai dar... não, com relação a mi, né? Se eu quero que caia o n, né? Com relação a mi, então vai aparecer aqui na frente beta, n, s, né? E tudo isso de novo. Certo? Certo? Né? Vai sair, então aparece o beta e o n na frente e ela de novo. Tá? Então, se eu dividir por beta, some daqui. Se eu divido por z, some aqui, fica só o n. Tá? Então, eu poderia escrever, né, que o meu n médio é 1 sobre beta. Esse tipo de derivada, né, dz sobre z, é beta constante, né? Tá? E a outra continua mais ou menos como estava, né? O meu U, ou minha E média, né? Que eu estou me referindo ao E quando for o Ezinho do estado e o, né? Só por causa lá da termodinâmica, né? Que ficaria isso. Então, vai acabar menos, né? Tá? Agora eu tô, antes a gente não falava, porque não precisava, agora eu tô dizendo, né? Se eu tô derivando aqui, a outra fica constante, né? Tá? Mas olha só, então ainda fica alguma coisa, né? Vamos tentar fazer isso. Se eu derivo, então, em outras palavras, primeiro vamos ver o que dá isso, né? Aqui eu estou fazendo, então, isso, né? Se eu derivo z com relação a beta, tá? Vai aparecer o e lá na frente, tá? Multiplicando ela de novo, tá? Então, só que aqui também vai aparecer, eu estou derivando com relação a beta, então também aparece μn, tá? Então eu teria que fazer a derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira. No final das contas,
vai aparecer mais um termo aqui, que é μn. Tá? Justamente que é aquele termo que estava, eu apaguei aqui, né? Se eu quero calcular a energia média do sistema, eu tenho aquela manipulação ali em termos da temperatura, né? O termo que depende da temperatura, mas eu vou ter mais um termo que depende da troca de partículas. Né? Então, por isso... É, isso. Então, vai aparecer, né? De novo, se eu quiser... Tá? E a entropia... Vamos ver se vai caber aqui, né? Que então, menos K PI ln de PI, né? A expressão de Gibbs, né? Mais geral possível. Então, isso vai dar 1 menos μn mais KT. Tudo isso sobre T. Tá? Da onde que sai isso, né? O que é ln de P? Sem pensar na normalização. Ln de P é só esse argumento. Então, eu vou ter beta I vezes P, que vai dar isso. Tá? Mais aquele termo. Não, aquele termo vai aparecer aqui, né? μNI vezes PI, que vai dar esse termo. Tá? E daí o Ln da normalização, vou fazer aqui, para a gente não ficar imaginando. Então, P proporcional a isso. PI menos μ por Z. Então, Ln de P menos beta EI menos beta μn menos Ln de Z. Tá? Agora eu vou fazer, como eu vou multiplicar isso aqui? Né? Pegar o valor negativo, que é a definição de entropia de Gibbs. Então eu vou fazer o valor esperado, isso aqui está aqui, né? Eu vou fazer o valor esperado disso, tá? K beta da T. Então vai aparecer um T embaixo. Vou fazer o valor esperado disso, K beta da T. Aparece embaixo. Vou fazer o esperado disso, K... Tá, e daí eu botei um T aqui só para cortar, fica todo mundo em cima de T. Tá? E daí aparecem os três termos. Beleza? E daí que, para facilitar um pouco as coisas, né, para ficar com formalismo equivalente ao que a gente tinha no ensemble canônico, a gente define o grão potencial. Né? Então, vou fazer aí um φ maiúsculo, que vai ser menos KT ln de Z, ou se preferirem, menos 1 sobre beta, né? Ou se quiserem...
né? Antes a gente tinha... Tá? O ganho potencial só tem esse nome porque ele não aparece usualmente lá na termodinâmica, né? Na termodinâmica aparece mais isso, isso, isso e isso, que são transformações de Legendre que a gente faz para fazer uma mudança de variável, né? Isso aqui é SVN, isso aqui é TVN, isso aqui é SPN, isso aqui é TPN, se eu não estou enganado. A gente faz aquelas transformações para mudar a dependência dessa energia. Por quê? Porque a gente vai trabalhar ou com temperatura constante, ou com pressão constante, ou com os dois. Então fica mais fácil manipular em termos dessas energias. Além disso, elas têm significado físico mais importante nesses casos, né? Também é energia. Tá? Também é energia. Tá? Então vamos lá. Ali da equação da entropia, né? A gente tem que 1 sobre beta ln de Z é igual a Ts ou U... Parei. Deixa eu só acertar o sinal. Aqui está positivo, né? Tá tudo certo, tá? Então vou botar um menos aqui, né? Para passar tudo para o outro lado e ficar positivo. U mais Ts menos μn é isso. Tá? Tá bem? Então, comparando, né? A gente vê que isso aqui é o grande potencial. De novo, é uma transformação de Legendre daquelas, né? Só que eu estou mudando. Lembra quando eu faço essa transformação de Legendre? Aqui dentro depende de S, V e N. Nós vamos fazer, né? Mas estou só lembrando vocês. Aqui depende de S, V e N. Quando eu multiplico pelas duas variáveis, tá? Eu tiro a dependência de S, porque vai aparecer aqui nas diferenciais, eu tiro a dependência em S e ponho a dependência em T. Então, a resultante agora depende não de S, mas de T. Quando eu faço isso, eu tiro a dependência de N, ponho a dependência em Mi. Tá? É bem simples ver isso, né? O dφ vai ser du menos TdS menos S dt menos Mi dN. Opa, aqui é mais, né? Menos N de Mi. Tá? E aqui dentro tá T ds menos P dV mais Mi dN. Certo? Então, aqui morre com esse, Mi dN morre com esse. Então, agora, se tu olha para essa expressão, do que depende dφ? Depende SDT, Mi dN, PDV. Então, do que ele depende? De T, de V, de Mi. O TdS morre, né? Porque ele já estava... TdS... Não, tá. O sinal tá trocado. Tá? Para morrer. Tá? Então, o dφ é du menos S... Desculpa, não fica o du, né? O du eu substitui por isso, né?
menos S dt, menos P dV, menos N dmi. Tá? E daí é uma função dessas, né? Uma energia livre dessas, que tem sentido quando a gente tem troca de partícula. Tá? Então, da mesma maneira que antes, então eu estou dizendo, tá, mas então, olha só, isso aqui é função disso. T, V, Mi. Então, isso aqui teria que ser dφ dt dt Vmi mais dφ dv dv Tmi mais dφ dmi dmi tv. Então, comparando, né? Menos S é igual menos P menos N TV. Então a gente consegue de novo escrever as coisas em termos desse ganho potencial. Voltando, o que eu faço na prática? Escrevo a função de partição, não nessa forma, mas na forma que ela parece normalizada, né? Então, escrevo a grande função de partição. Daqui escrevo isso, né? Usando a equivalência. Tá? Daqui tiro quem eu quero. Tá? Mesma trajetória de antes, só que com as adaptações necessárias, né? Tá? Vamos um pouco mais adiante tentar entender o que são esses termos, ou discriminar eles, né? Então, olha só, eu tenho ela, vou escrever como se o somatório fosse distintos, né? Eu poderia integrar mais um estado, eu poderia caracterizar um estado por uma energia e um número de partículas, mas eu poderia também discriminar, dizer, olha, tem os estados de energia, tem os estados de partícula, né? E vamos escrever, então, assim, ó. E na menos beta EI menos Mi NJ, tá? E daí vamos separar um de outro. Vou botar o J aqui e na mais beta Mi NJ e aqui o somatório menos beta EI, tá certo? Só separei as exponenciais, né? Tá? E isso aqui é a minha função de partição anterior do ensemble canônico. Então, eu poderia dizer que a minha função, a grande função de partição, é a função, a soma da função de partição do ensemble canônico, né? Ponderado por essa exponencial. Tá? Então, vou botar E beta Mi NJ, soma NJ.
E esse BE na beta Mi é chamado fugacidade. Tá? O que está dizendo isso de novo? O que é o beta? A gente já fez essa análise várias vezes, né? Beta Mi. Hã? É a razão entre a energia do ambiente. Isso. Tá? Claro que essas coisas aparecem sempre na exponencial porque é as probabilidades, né? Mas, de novo, né? É a comparação entre a energia necessária para arrancar uma partícula, energia por partícula, e a energia disponível no ambiente. Tá? Se a energia disponível, energia térmica disponível, né, é muito menor que isso, tu não arranca partícula, né? Se a energia, se a temperatura cresce muito, tu começa a arrancar partícula do sistema, tá? Então, por isso esse nome relativamente poético, né, de fugacidade, né? Eu posso usar isso, tentar descrever uma molécula interagindo com um campo forte de radiação, por exemplo. Ou tu pode pensar, né, numa xícara de... Claro, a gente teria que, para fazer esse raciocínio, envolver a distribuição de velocidade de Boltzmann e tal, né? Mas imagina que tu tem uma xícara de café frio, tá? A energia disponível para tirar as partículas dali é pequena, elas não saem. Daí tu esquenta a xícara, o que acontece? Começa a sair um monte de partícula, na forma de vapor, por exemplo, né? Mas é claro que o que acontece... Tu não tem temperatura média suficiente para vaporizar o líquido, né? Mas algumas delas vão atingir energia suficiente para sair, né? Tá? Tá? Isso chama de Z minúsculo. Vamos ter outro Z, então. Então aqui ficaria... Tá? Hã? Ficou. Tá? Só para a gente entender, né? A gente tem a fugacidade de 1, né? Elevado a n, porque são exponenciais, então daí tu vai somar os termos. Por isso que... Quer dizer, uma das vantagens da teoria ter sido desenvolvida assim, né? Em termos das exponenciais, ou talvez... Por que ela acabou se desenvolvendo nesse caminho? Poderia ter se desenvolvido em termos das multiplicidades diretamente, né? Mas é que o fato de... E eu acho que isso não foi caso pensado, né? Acho que foi o caminho que foi produtivo foi esse. Mas o fato de ser escrito tudo em termos de exponenciais, né? Quando vai ter essas coisas todas multiplicadas, fatora, né? Então, por isso que a gente conseguiu separar muitas coisas, né? Porque aparece fatorado, né? E isso, claro, facilita, né? Tá? Então, vamos tentar fazer um exemplo, ou mais de um, né? E já aproveitar para introduzir algumas ideias fundamentais da mecânica estatística, né? Tá, e por isso que a apresentação tradicional da mecânica estatística é isso. Ensemble microcanônico, que é a abordagem de Boltzmann, contar os estados. Ensemble canônico, daí desenvolve toda a ideia da função de partição e tal. Ensemble gran canônico, adapta tudo para o caso das partículas variarem, né? Mas daí a estrutura formal fica toda muito parecida, tá? E a gente tem uma rota daí para fazer as coisas, né? Então, o exemplo que eu quero discutir é o de férmions. Tá? Que são, férmions num sistema. Então, férmions
num sistema de 2 níveis de energia. Tá? 1 e 2. Tá? E o que são férmions? São partículas que obedecem ao princípio de exclusão, né? De Pauli. Então, se o meu sistema tem 2 níveis de energia, eu posso ter N0, N1, N2. Não posso ter mais que isso. Porque o que é o princípio de exclusão? Que as mesmas partículas não podem ter os mesmos números quânticos, né? Como o meu número quântico aqui, o que está caracterizando o estado é energia, eu não posso ter 2 partículas com a mesma energia. Então, eu posso ter o sistema vazio, eu posso ter uma partícula num nível ou no outro, eu posso ter uma partícula em cada nível. Eu não posso ter 3 partículas, porque 2 vão ter que estar no mesmo nível. E daí vão desobedecer o princípio de exclusão. Tá? Então, vamos escrever o GRAM, né? Como N de 0 a 2, escrever daquela forma lá, beta N, Z de N. E o Z de N tá? Então a gente tem, vamos botar assim, E de N, né? Podia botar, só para não ficar tudo somando da mesma coisa, tá? Mas E de N, tá? 0, se eu tenho nenhuma partícula, a energia total é 0. Se eu tenho uma partícula, então é 0 ou E, né? Ela pode estar no estado de 0 energia ou de energia E. Se eu tenho 2 partículas, uma tem que estar no 0, outra está no E. Então a energia total é E, tá? Então, Z de 0 é 1, E na 0. Z de 1, E na menos beta 0, mais E na menos beta E. Uma tem que estar aqui, outra tem que estar aqui. Ou, quer dizer, ela pode estar aqui ou pode estar aqui, tá? E Z de 2, E na menos beta E, tá? Necessariamente, uma vai ter que estar no estado de maior energia, tá? Então, vamos dizer que esse aqui tem energia 0 e esse aqui tem energia E pequeno, tá? Então, a minha função GRAM partição, né? Então, vamos lá. Vamos somar N0. Então, E na 0 vezes E 0. Então, E na 0 vezes E de 0, 1. Tá? Depois, vamos somar N1. Então, E na beta Mi multiplicado por isso. E na 0, 1. Certo? Mais E. Tá bem? Mais, agora N2. E na 2 beta Mi. E na menos beta E. Tá? Então, o Z,
o Zzão. Vamos botar assim. Bom, vou escrever por extenso. 1 mais E na beta Mi. 1 mais E na menos beta E. Mais E. 2 beta Mi menos ou beta Mi menos E. Tá? Só. Faltam 2. Então deixa assim, ó. Assim. Tá no expoente aqui também. E daí eu consigo escrever isso assim, ó. Tá? O 1, esse aqui, tá aqui, certo? Esse aqui, tá aqui. Porque vai juntar, tá certo? Os sinais, não, aqui é positivo. Então, um termo, claro, vão ser os 1, 2, 3, 4, né? O primeiro termo tá aqui. O segundo termo, que é esse, tá aqui. Tá? E esses... E agora... Ah, tá. Esse vezes esse tá aqui, certo? E esse vezes esse tá aqui. Tá? Beleza. Então... Vamos fazer um pouco de mágica aí para chegar onde a gente quer, tá? Então, a minha energia vai ser a soma de N0 a 2, né? De E de N, P de N, né? Então, isso aqui vai ser 1 sobre Zzão, tirei a normalização para fora, N de 0 a 2, J, EJ de N, né? Aqui eu estou somando as partículas, aqui eu estou somando as energias. E de beta, EJ menos Mi, N, não, NJ não, Mi N, porque eu estou somando em N. Tá? Então, de novo. Então eu vou escrever explicitamente. Então agora eu vou pegar a energia desse nível, tá? Aqui embaixo. Aqui embaixo vai ficar a Z, tá? Que a gente acabou de obter. E aqui em cima vai ficar a energia do primeiro vezes a exponencial beta E menos Mi mais... Agora eu estou fazendo essa soma ponderando por isso, né? Aqui. Tá? E...
Tá? Então, de novo, estamos quase. Vou botar aqui o E, vou separar essas exponenciais. Tem um menos ali. Lá no beta, lá em cima do expoente. Tá, obrigado. E esses dois aqui embaixo, né? 1 mais E na beta Mi, tá? 1 mais E na beta Mi menos E. E daí, E. Agora eu vou escrever. Vou botar esses beta E todos para fora, né? E esses dois repetem aqui embaixo. Tá bem? Então, olha só. Esse aqui é idêntico, né? Esse aqui... Tá. Tô com preguiça, né? Então, aqui some. Tá bem? Então, U fica E menos beta E menos Mi dividido por 1 mais E. Aqui é menos. Não, tá certo. Tá certo. Aqui é menos, né? Vamos conferir as contas. Não. Ah, é porque eu inverti aqui na nota, botei E menos Mi. Aqui tá Mi menos E. Tá, e eu botei menos beta E menos Mi. Tá, para ficar igual lá em cima. Tá bem? Agora, tá, agora o grande finale. Multiplico todo mundo por essa exponencial positiva. Tá? Então, E 1 mais E beta E menos Mi. O que é esse U? É isso. Né? A energia ponderada pela distribuição de probabilidade. Então, o que é a distribuição de probabilidade? Como chama? Fermi-Dirac. Distribuição de Fermi-Dirac. As partículas que não podem ocupar os mesmos estados nos mesmos tempos. Né? Então, vamos reescrever aqui porque merece, né? Não pode ficar lá no canto. Então, a probabilidade, né? 1 mais E na beta E menos Mi.
distribuição de Fermi-Dirac, né? E as partículas que obedecem a essa distribuição são chamadas de férmions. 1 mais E na Kx, tá? Certo? Quando o x vai para 0, isso aqui vai para E na 0, 1 meio, tá? 1 meio. Quando o x vai para infinito, isso aqui vai para 0, tá? Quando o x é igual 1 sobre k, isso aqui tem um fator intermediário, certo? Isso é função logística, tá? Então, quando o x é da ordem de 1 sobre k, ou se quisesse, poderia escrever x sobre a. Quando o x é a, isso aqui vai ter o valor 1 mais 1/4, aproximadamente, certo? Então vai estar aqui. Quem controla essa inclinação é o A ou o K. Tá? Quanto maior o A ou o K, ele pode ter uma transição suave. Se tu vai aumentar, a gente costuma pensar em termos de K, certo? Quanto maior o K, mais abrupta é a transição, tá? Isso fica fácil se tu deriva, tu vai ver que a derivada depende do K e da função. Então, é isso que eu queria mostrar. Independente de onde ele sai, digamos que seja normalizado em 1 aqui, tá? A gente não está preocupado com isso, mas o que vai controlar a inclinação da transição, se a temperatura é muito baixa, vem todo mundo para os estados fundamentais. Então, a população as partículas estão no estado mais fundamental. Tu tem os estados fundamentais todos preenchidos e os estados de alta energia todos vazios. Tá? Era esse raciocínio que eu queria fazer com vocês. Então, isso aqui é de uma temperatura baixa. Sei lá. Em unidades de energia. Então, se quiserem. Tá? Na medida que eu vou aumentando a temperatura, eu vou mudando a inclinação aqui da transição. Tá? Então, matematicamente, eu estou fazendo isso. Ó. Mas, fisicamente, o que eu estou fazendo? Como eu tenho energia agora, eu estou tirando partículas dos estados fundamentais, levando para os estados excitados. Tá? No caso, tem probabilidade. Né? Mas isso. A probabilidade está, isso. Mas se eu tenho um monte de partícula, multiplica por um monte de partícula. Eu estou levando um monte de gente lá para cima. Se eu começo a aumentar muito, muito a temperatura, daí vai ter a maior parte das partículas, ou todos os estados, vão ficando igualmente prováveis. Porque tu tem tanta energia que tu pode encontrar partícula em qualquer lugar. Tá? Mas o que é importante é isso. Se eu vou diminuindo a temperatura, as partículas vão se encaixando igual um Tetris, só que não sobra, não some as colunas. Porque uma partícula foi no fundamental, veio outra, encheram, não pode caber mais nenhuma, porque elas obedecem ao princípio de exclusão. Daí as outras enchem o próximo estado. Então os estados de baixa energia ficam todos empacotados. As que a gente vai falar depois, os bósons, é o contrário, eles preferem, entre aspas, ficar todos no mesmo estado. Eles se empacotam todos no mesmo estado. Os férmions não, eles não conseguem. Então tu encheu aqui, tu vai ter que encher o próximo estado. Se fossem bósons, eles ficariam todos no estado mais baixo. O estado mais parecido com a energia disponível, a energia térmica disponível. Mas os férmions não. Então, as cadeiras da sala. Encheu estado de baixa energia aqui, estado de alta energia lá. Encheu essas 4, não senta mais ninguém, vai sentar na próxima. Se a energia da sala fosse muito alta, mecânica e estatisticamente falando, ia ficar todo mundo pulando de cadeira para cadeira. Quer dizer, a temperatura, nesse caso, está dizendo quão aleatória é a mudança de estado.
Se eu baixo muito a temperatura da sala, todo mundo vem para um estado mais baixo. E vão preenchendo quantas partículas tem e fica todo mundo aqui. Tá? Isso aqui é o fundamental. É isso que essa estatística aqui está dizendo. Essa razão entre as energias é uma coisa que aparece em tudo que a gente já fez. Isso. Bizarro, né? Que na verdade é isso que interessa, né? Isso é o que é chave na mecânica estatística. Claro, tu está sempre considerando, não interessa a energia do estado sozinho, interessa a energia do estado em comparação com a energia térmica disponível, claro. Tá? É interessante que agora nas redes neurais o pessoal também fala na temperatura da rede. Mas eles acham estranho falar de temperatura. Ah, a gente está forçando a barra. Não, não está forçando a barra. A temperatura está dizendo quanto aleatória são as mudanças. Porque se tu considera uma rede... Tem outro tipo de coisa que faz isso. Por exemplo, tem uns algoritmos que se chamam algoritmo genético. Tá? Tu mistura números. Tá? Os números se misturam que nem organismos. Cada número, o número filho herda um pedaço do pai e um pedaço da mãe, do número pai e do número mãe. Mas se eles só herdam o que o pai e a mãe têm, se o pai e a mãe estavam num subespaço, ele vai continuar restrito àquele subespaço. Então ele precisa ter um pouco de mutação. Quer dizer, criar coisa ali que não existia para levar ele para um outro ponto do espaço de parâmetros que não foi percorrido pelo pai e a mãe. Se tu bota muita aleatorização, o algoritmo fica maluco, não serve para nada. Se tu bota pouco, ele fica preso num subespaço. Para modular a população. Então, também é uma ideia de temperatura. Na verdade, o que a temperatura está te dizendo é a fração ou a intensidade da aleatorização que tem no sistema. Né? E que, de certa forma, nos dá um certo controle também. Tá? Então, a temperatura aqui está te dizendo, olha, qual é a aleatorização do sistema, né? O que está fazendo jogar, claro, e energia, tá? Junto com essa aleatorização vem energia, tá? Tá bem? Então, vamos tentar fazer coisa equivalente para os bósons. Que agora não tem mais exclusão, né? Então, se eu tenho um sistema com 2 níveis de energia, em princípio eu posso ter quantas partículas eu quiser, né? Tá, interessante, assim, foi um pouco enrolado, né? Mas é interessante porque sai naturalmente, né? Da grande função de partição e da energia, né? Acaba aparecendo naturalmente. Né? Então, claro, eu poderia calcular qualquer média agora no sistema, né? Então, eu pego essa distribuição, ponho ali, né? Tá? Então, distribuição de Bose-Einstein. Então, agora eu tenho a Z, né? N de 0 a infinito, não tem mais limite. Vou somar o meu I. E na menos beta EI menos Mi N. Certo? E daí, o E... Agora, então, eu vou transformar os dois somatórios em um só, né? Vou escrever em termos do outro, quer dizer, a energia do meu estado I é quantas partículas eu tenho com aquela energia. Certo? Tá bem? Então, tá? Então, daí fica tudo em termos de N.
Então, não, desculpa, aqui não precisa de novo. Já tá ali, né? Tá? Então eu posso fazer assim, ó. De novo, né? Os exponenciais. Certo? E daí, lembram que a soma de uma série de potência, né? Onde o x é aqui o argumento, né? Tá? Então, o meu z vai ser 1 sobre 1 menos e na menos beta e menos mi. Tá bem? Então, o meu n, por exemplo, né? 1 sobre beta, 1 sobre z de z de mi. Então, 1 sobre beta. Então, vamos lá. Vamos derivar isso aqui com relação a mi. Tá. Vamos... deixa eu escrever. Tá? Então, vamos derivar isso com relação a mi. Então, menos 1, isso aqui na menos 2, né? Derivada disso é 0. Aqui cai o beta. Então, tenho menos, vai ficar um beta. Né? Tá? Tá bem? E aqui embaixo eu vou botar um beta e eu vou botar a z, que é 1 menos e na menos beta e menos mi, que é exatamente o que apareceu aqui em cima, tá? Então isso tudo aqui corta com essa, fica menos 1, tá? Então, n vai ficar, os beta cortam, né? Vai ficar 1 menos e beta e menos mi menos 1. Tá? Então aqui está a distribuição de ocupação, né? Então, distribuição de Bose-Einstein. Vamos tentar entender de novo, né? Aqui eu fiz melhora. Não sei por que... Aqui eu já botei o eixo assim, né? Tá? Que é mais simples do que o que eu tentei fazer lá. Né? Mas então, olha só. Então, basicamente, eu estou falando desse argumento aqui, né? O valor desse argumento. Quando ele for 0, ou seja, o t está crescendo muito, ou o t está crescendo muito, o t está crescendo muito, isso aqui diverge, né? O t está crescendo muito, eu estou em energias baixas, tá? Isso diverge.
Tá? Quando eu estou em energia alta ou temperatura muito baixa, isso vai para zero. Tá? E o que está mudando aqui? Na medida que eu mudo a temperatura, eu vou mudando a proporção entre uma coisa e outra, mas o que está acontecendo? Todas as partículas tendem a ficar no estado de mais baixa energia. Tá? Então, aqui estaria a diferença do Fermi-Dirac, que é isso. Ó. Elas se empacotam todas aqui, e essas aqui não, vão todas para energia mais baixa, elas não estão nem aí. Não tem princípio de exclusão. Tá bem? Então, esse é o grande diferencial entre bósons e férmions, claro, né? Tá? E talvez teria uma... Assim, a gente poderia fazer assim, ó, Bose-Einstein e Maxwell-Boltzmann e Fermi-Dirac aqui, né? Tá? Então, eu acho que isso fecha com as ideias que a gente vinha desenvolvendo, né, em duas coisas, assim, né? Eu acho que a questão do formalismo, né, das funções de partição, ou a GRAM, ou a normal, e como tirar a termodinâmica dali, né? E agora também a gente já começou a entrar na mecânica estatística quântica, né? Que mesmo sem se dar conta, a gente não usou nenhum teorema específico da quântica, exceto que a gente contou os estados como finitos e quantizados, né? Então vocês veem que só pelo fato daqueles estados lá serem finitos e quantizados, finitos não, enumeráveis, porque são infinitos, mas são enumeráveis, né? E quantizados já te leva a isso, né? E ali no Fermi-Dirac que a gente fez essa imposição, né? Pensou, né? Foi fazendo o controle. Olha, se eu tenho 2 níveis de energia, eu posso ter no máximo 2 partículas, porque cada uma vai estar num nível no máximo e daí o sistema está todo ocupado, não posso colocar mais nenhuma, tá? E então isso tem uma repercussão direta na população dos níveis, né? Tá? Então, depois, bom, na aula que vem a gente vamos tentar ainda falar do gás real, né? Tentar mostrar o que a gente faria para tentar modelar um sistema onde tem interação entre as partículas e tal. Depois a gente fala do modelo de Ising, depois a gente entra em mecânica estatística quântica, mas que não tem grandes novidades, né? Mais o formalismo, né? Daí a gente fala direitinho da teoria de ensemble, define a densidade de estados, e daí depois, definindo bem a densidade de estados e a equação ou teorema de Liouville, a gente adapta isso para a quântica, tá? Vai ter uma matriz de estados, que é a densidade de estados, então adapta para a quântica e segue tudo muito parecido. Tá bom, pessoal?